Olá, muito boa tarde para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai conversar sobre a segunda talk dessa série que se chama Expandindo Horizontes na Inteligência Emocional. Hoje eu vou ter a honra e o prazer de conversar com a Ana Isabel Lage, diretamente de Portugal, para nós aqui no Brasil e para todo mundo que vai assistir isso de diferentes lugares. Ana Isabel, seja muito bem-vinda. Olá, olá Brenda. Muito obrigada por me terem aqui. Muito obrigada pelo convite. Querida, a gente é que agradece, em nome da Escola Internacional do Desenvolvimento, da BG Desenvolvimento Comportamental. E hoje a gente vai trazer uma pauta super relevante que tem a ver com a tua história, com a tua área de especialidade e com a tua trajetória, né? Que tem a ver com comunicação e, claro, inteligência emocional também. Uhum. Gente, eu vou apresentar rapidamente a Ana Isabel Lage para que vocês possam conhecer esse ser de luz que a gente tem conosco hoje. Ela é psicóloga, especialista em psicologia da educação e psicologia clínica. E ela se caracteriza como curiosa e entusiasmada em saber mais sobre a comunicação. Aqui a gente já tem pontos em comum, né? Porque entusiasmo e curiosidade a gente tem para dar e vender. É verdade, é mesmo. Eu acho Que que é bom. isso, foi mesmo, acho que quando nos conhecemos terá sido talvez um dos elementos que nos atraiu, né? De essa vontade de saber mais e de saber mais sobre como é que as coisas funcionam, como é que as relações funcionam e o poder que a comunicação pode ter claramente, sim. Verdade. Eu tive o privilégio de conhecer a Ana Isabel, para quem está nos assistindo, em 2017, num workshop que ela realizou lá na cidade do Porto, que é onde eu moro, em Portugal, sobre inteligência emocional. E foi muito interessante a dinâmica pela qual ela simplificou um conteúdo que, de certa forma, tem uma densidade grande, mas ela trouxe de um jeito muito leve. E aí, por que a gente resolveu trazer ela para cá, para essa série, né, de talks? Porque a comunicação, ela é uma habilidade fundamental, transversal para todas as nossas relações, mas a Ana Isabel tem uma especialidade, um jeito de trabalhar diferente, porque ela se concentra também bastante na parte da educação. Uhum. E nosso objetivo hoje é aprender com ela, né, sobre como que a comunicação pode ser uma ferramenta-chave para melhorar os relacionamentos, a própria experiência de ensino e aprendizado, né? E aí eu quero começar te perguntando o seguinte: como que tu começou esse processo de ensinar professores sobre as pautas que tu trabalha hoje? Que eu acredito que são três principais, né? A Certo. comunicação, a inteligência emocional e a gestão de conflitos. Como é que foi isso? Olha, começou quase por acaso. Eu tinha um colega que era psicólogo também, que estava na altura a trabalhar num projeto de, enfim, vamos chamar intervenção comunitária, mas era um projeto de desenvolvimento numa comunidade e tinha como propósito a capacitação dos agentes educativos na área. E na altura a ideia de gestão de conflitos e de mediação de conflitos apareceu como um tema importante. Era um espaço, enfim, uma comunidade que do ponto de vista social, económico, mais carenciada e, portanto, onde tudo o que estava relacionado com questões de comportamento e de relação eram bastante deficitárias. E na altura ele sugeriu que eu poderia ser uma pessoa interessante para trabalhar na altura com professores, eram professores, assistentes sociais, educadores sociais, num grupo que tinha que ver com isto, com comunicação, como estabelecer relações mais positivas, como ensinar os miúdos a comunicar entre si e também como nós adultos podemos fazer essa mediação do conflito de forma mais positiva. Pronto, e foi um desafio para mim na altura, mas ao mesmo tempo foi assim, sabes, aqueles projetos onde parece que tu vais calhar por acaso e oh, Depois que é o bem, significado da tua vida, né? sim, então, que bem que foi, isto já foi há 11 anos, talvez. Uhum. E na altura correu tão bem e a receptividade e a adesão das pessoas foi tão positiva que algumas pessoas disseram que era uma ação que deveria ser formalizada e deveria ser estendida a mais professores. Pronto, e depois foi esse processo. Formalizámos aqui em Portugal, há uma comissão nacional que gere toda a formação de professores e a partir daí comecei a fazer
essa certificação, se quiseres, fazer com que essa formação fosse certificada, e a partir daí, pronto, começaram a aparecer mais oportunidades, mais grupos, mais professores que estiveram envolvidos, e sei lá, nestes últimos 11 anos, eu acho que são centenas, não sei, 5, 6 centenas de professores com quem já trabalhei. Que legal. Isso é tão gratificante, porque, como tu bem disseste, né? Eles são agentes de intervenção e agentes de mudança. Então, Sim. educar um professor a educar outros alunos, a cadeia, a reação em cadeia, ela é muito grande, né? E Sim. eu acho que isso também é muito legal, inclusive para os pais entenderem uma nova forma de comunicar com os filhos, porque se os filhos aprendem isso na escola, não significa que os pais tenham o mesmo conhecimento, correto? Certo. Aliás, isto é uma... Muitas vezes quando trabalhamos isso em sala, e um dos grandes obstáculos que os professores levantam é, ok, nós vamos fazer este trabalho em sala, nós trazemos estas oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem, e depois nós sentimos que o contexto familiar é tão, enfim, tão denso, tão intenso, tão forte E na sua particular, influência, sim, e que pela sua destruturação, muitas vezes, não é? Então, muitas vezes estas questões aparecem, sobretudo em escolas, em contextos mais destruturados, dizem, ok, mas depois os pais, às vezes, nós estamos a ensinar de uma forma e os pais à nossa frente têm um comportamento exatamente o oposto daquilo que nós queríamos que estivesse. Então, são os próprios pais, às vezes, a influenciar negativamente as formas de comunicar. E então, sim. Por outro lado, a minha mensagem é, ok, então temos que começar por algum lado, não é? claro. E esse também é o papel da escola, é trazer a diferença de um contexto, da mesma forma que ensinar fisicoquímica e matemática, nós também não aprendemos isso na escola, em casa, aliás, os pais não nos ensinam isso, e a escola tem este poder de criar esta possibilidade de evolução e de crescimento e de desenvolvimento do ponto de vista das matérias e académico, então também pode assumir-se como um contexto onde o desenvolvimento pessoal e a comunicação, exato, seja também um ponto a desenvolver, sim. E como é que fica a relação com os pais? Vocês acostumam também estender essa ajuda para os pais? Ou o foco do teu trabalho é muito na educação dos professores? Neste momento é só de professores. Às vezes, alguns professores, já tive algumas experiências dessas, alguns professores que estão envolvidos com a associação de pais ou que estão envolvidos ou que às vezes fazem ações para pais e convidam-me para fazer palestras ou workshops também para pais, mas são coisas muito pontuais, muito avulso, muito pouco sistemáticas, sim. Uhum. E eu acho que aqui fica um convite também para todo mundo que ou são pais, mães, né, tios, tias, enfim, que a gente tem essa influência na educação das crianças e a forma com que a gente comunica Uhum, modela também o comportamento deles agora e para o futuro, né? sei, sei. E que tipo de ferramentas tu costuma trabalhar no teu dia a dia, assim? Por onde que a gente pode começar? Como assim? Em termos de comunicação, porque essa questão da influência é uma das coisas que me preocupa, porque quando a gente fala de inteligência emocional, por exemplo, nas empresas, né, que é mais a minha linha do que na educação, a gente percebe que muitas vezes a empresa é um contexto onde a gente está ali buscando feedbacks, buscando elogio, Uhum, buscando essa melhoria, buscando esse crescimento, e daqui a um pouco eu me empolgo com isso enquanto profissional, mas eu chego em casa e a realidade da minha casa não muda. E aí uhum. gera uma certa frustração, nós adultos, imagina com as crianças, né? De ter uma referência, de ter um ponto onde eu me sinto acolhida e eu dedico boas partes das horas do meu dia lá, e de repente eu saio desse contexto e tá evoluindo de um jeito diferente para o contexto ou familiar, ou, né, em outros que a gente pode derivar. E aí, como que a gente pode, e essa é a grande questão, assim,
levar as ferramentas que a gente aprende para dentro de outros contextos, né? E entender primeiro que ferramentas tu costuma utilizar, como que tu costuma utilizar, aí já me dá uma esperança de poder, não, existe uma forma de construir essa ponte, seja nós adultos, né? Conectando trabalho com vida, quanto crianças com vida e escola, né? Então, deixa-me colocar desta forma. Quando eu trabalho com professores, se estivermos aqui a falar especificamente disto, o meu objetivo principal, ou são dois objetivos. Primeiro, e o primeiro, e talvez se calhar até o principal, o meu principal objetivo é empoderar estas pessoas que estão em sala de aula e fazê-los sentirem-se mais capazes naquilo que nós chamamos de gestão de sala de aula. Então, de perceberem como é que o comportamento das crianças ou dos adolescentes em sala de aula pode ser gerido, vamos ver, não é? Ou pode ser compreendido de maneira que seja possível criar um ambiente positivo de sala de aula, na sala de aula, para que depois a aprendizagem seja o principal, o foco mesmo daquilo que está ali a acontecer. O que muitas vezes, em alguns contextos, em algumas salas de aula, o foco é a gestão do comportamento. Há muitas vezes eu ouço professores a referir coisas como: eu demoro 10 minutos até que a sala fique tranquila, eu tenho que dizer 20 vezes para pousarem não sei o quê. Então, ou seja, toda esta gestão destes comportamentos que são considerados disruptivos ou que são considerados como intrusivos no processo de ensino-aprendizagem, como causam desgaste, causam cansaço, causam irritação, causam às vezes desespero no limite, e isso tem um custo porque duplamente, por um lado, rouba tempo de aprendizagem, porque o professor não pode estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e depois rouba energia, rouba entusiasmo, rouba vontade e motivação, quer ao próprio professor, quer aos alunos, não é, que estão naquele contexto. Então, o meu objetivo é empoderá-los com ferramentas de comunicação que lhes permitam fazer essa gestão de uma forma mais eficiente, para que haja esse tal tempo de ensino-aprendizagem, e depois também que percebam que é possível ensinar os miúdos, ensinar os alunos também a comunicarem melhor. Mas o principal objetivo é mesmo este, é mesmo de se sentirem empoderados. E pode ser coisas tão simples como, por exemplo, é tão engraçado, porque há pouco acabei um curso e eu estava a ler os relatórios deles, e uma das coisas que eu peço quando fazem os relatórios é coisas que eu vou passar a fazer, coisas que vou deixar de fazer e coisas que vou continuar a fazer. E coisas tão simples como, por exemplo, eu agora, a forma como eu dou feedback, por exemplo, ou a forma como eu lhes digo que podem melhorar, não é, o feedback, é completamente diferente, porque agora eu percebo de facto que se puser um mas ali, vai alterar completamente. Então, eu fui rever todas as minhas apreciações de final de período e percebi que tinha imensos mas ali, e mas do tipo, teve melhor rendimento, mas ainda tem que continuar a trabalhar, e eu fui refazer essa revisão, diziam eles, fui fazer essa revisão e fiquei muito mais contente com aquilo que está a acontecer, ou com o resultado final. Então, podem ser coisas muito pequeninas, como, por exemplo, eles também terem consciência do seu estilo de comunicação. Então, por exemplo, eu lembro-me que uma professora dizia: qual é o problema de usar sarcasmo? Eu acho que é giro usar sarcasmo em sala de aula, por exemplo. E ter consciência que muitas vezes esse sarcasmo associado, por exemplo, a uma relação de poder, não é só sarcasmo, mas depois já pode ser humilhação, ou já pode ter um impacto mais negativo. Então, às vezes também são ferramentas até de autoconhecimento, de autoconsciência, de perceberem qual é que é o impacto de uma determinada forma de comunicar na relação, naquilo que está a acontecer do ponto de vista da relação ali naquela sala de aula. Então, às vezes, há mesmo insights maravilhosos, do tipo: nunca
nunca me tinha dado conta que Isso era é tão isso. libertador, né? Olha, um exemplo ainda há pouco tempo de uma professora que dizia: eu que sempre, eu trabalho há 40 anos como professora e de facto como é que nunca me passou pela cabeça de fazer com que os alunos, entre eles, fossem eles a resolver uma situação de conflito. Exato. Era eu sempre que os chamava, era sempre eu que dizia: vá, vamos lá resolver isto. Uhum. E houve uma sessão em que tivemos a discutir esta ideia de desenvolver a autonomia e a percepção enfim, quase de tomada de decisão. Nós em psicologia chamamos isso agência, não é? O sentido de agência, em que dizíamos: vamos experimentar, vamos dar-lhes a oportunidade de serem eles a resolver. E ela experimentou isso e disse: olha, Incrível. espetacular, porque depois são eles que vêm com sugestões para ajudar os outros a resolver. Então, às vezes são situações mesmo que parecem pequeninas e que depois têm um impacto assim tão grande. Por Sabe exemplo. que aquela frase, o extraordinário é composto por ações ordinárias, é isso, né? Não é necessário grandes revoluções, porque eu acredito que existe essa crença, e não só para o contexto da educação, vamos pensar no geral, né? De que a comunicação sempre tem espaço para ser melhorada, sim, Certo. e que parece que quando a gente faz um curso na vida eu já sei tudo sobre. Então, não é assim, porque tem muitas vezes que a gente aprende, a gente entende, ok, preciso cuidar o meu tom, preciso cuidar o meu estilo, preciso ter consciência do meu estilo, porque existem pessoas, por exemplo, o meu caso, né? Eu atendi um cliente no processo de desenvolvimento individual, onde ele fez a formação, veio para o desenvolvimento, e ele é uma pessoa muito gentil, muito cautelosa, assim, mede as palavras, né? Coerente no que traz. O contexto onde ele estava antes, na empresa em que ele trabalhava antes, porque ele fez uma transição, aquele estilo de comunicação não era bem-vindo, porque a cultura organizacional da empresa era muito mais agressiva, então ele Certo. era o enrolão, ele era a pessoa que ficava em cima do muro, uma série enfim, conotações negativas que tu até chega a repensar, será que eu tô tão errado assim? Certo. Compensação, a gente fez essa transição, ele buscou um outro ambiente onde aquilo era valorizado, onde aquele estilo de comunicação também fazia sentido para ele se conectar com a essência dele, né? E mesmo assim, claro, a gente buscou estratégias para se posicionar, para determinar limites, né? Acredito que isso também é uma coisa muito legal, quando a gente fala sobre comunicação positiva. Eu acho que além da gente ter essa clareza do contexto onde a gente está inserido em relação ao nosso estilo, o que de fato é uma comunicação positiva, porque não significa que eu só elogie, ou que eu estou sempre sorrindo, ou que está tudo bem comigo, porque é como existe essa falta de clareza às vezes sobre o que é comunicar de forma positiva, o que é, né, trazer essa comunicação assertiva para o dia a dia. Bom, duas coisas, até antes de responder diretamente a isso. Esse contexto que tu estás a referir, que acontece muitas vezes em contextos de adultos, né? Contextos profissionais, em que pode haver essa opção de dizer: olha, este contexto aqui não me é favorável até ao meu desenvolvimento, então eu vou sair. No contexto de escola isto não pode acontecer. Então eu tenho um professor, por exemplo, ou sei lá, que usa o sarcasmo, ou que usa, enfim, alguma forma de displicência ou até de humilhação. Eu não posso dizer: este sítio não é o meu, até porque muitas vezes eu não tenho sequer essa consciência como adulto. No entanto, é este o contexto onde eu me desenvolvo, é este o contexto que eu aprendo, que adultos na posição de liderança têm este poder sobre mim. Só para dar um exemplo, eu dou aulas no ensino superior e hoje eu fiz um exercício desses com os alunos, um exercício de poder. Eu estava a falar sobre poder nas empresas ou em contexto empresarial. E eu fiz o exercício em que lhes mandei fazer umas coisas, enfim, um bocado ridículas, e eles fizeram, e eu perguntei: porquê que fizeram? Porque a professora mandou. E por quê? Porque nós, e porquê? Porquê que obedeceram? Porque estamos habituados desde pequeninos a obedecer aos professores. Então, os professores, e por isso é que também é muito importante o meu trabalho, ou o que eu considero importante o meu trabalho, pelo menos, no sentido que desse meu primeiro objetivo, que é de empoderamento, é neste sentido, eles são referências para esse desenvolvimento.
Eles estão a ensinar a comunicar, mesmo quando não estão a ensinar a comunicar, não é? Porque são modelos, pela modelagem, ensinam também o que é aceitável, o que é que não é aceitável na comunicação. Então, se nós desenvolvemos uma comunicação positiva, e esse é o principal conteúdo que nós trabalhamos quando eu trabalho com professores, a ideia de que eu sou capaz de colocar na ideia da comunicação algo em comum, de existir aqui esta relação, de partilhar uma mensagem em que eu me respeito a mim e eu respeito o outro. Então, esta ideia de eu sou capaz de comunicar desconforto, sou capaz de comunicar desagrado, sem ter que agredir ou sem ter que deixar o outro desconfortável. Então, eu ser capaz de respeitar os meus limites e respeitar os dos outros, para mim é aquilo que pode ser designado comunicação positiva, e ao mesmo tempo criar este contexto. Se quiseres agora, ainda por cima agora, volto a falar-te outra vez muito disto, não é? Esta ideia de florescimento, esta ideia que é um conceito da psicologia positiva, que tem, enfim, mais de 20 anos, desde que, tem quase 30 anos. Se não me engano, 95. Sim, de Seligman, que, enfim, e de todas as pessoas que trabalhavam na altura a comunicação positiva, e que é a ideia do flourishing, não é? Da ideia de que de criar um contexto onde as pessoas podem realizar o seu potencial de crescimento e de desenvolvimento. Então, e isso é o que é suposto existir num contexto de sala de aula, não é? Um contexto de aprendizagem por natureza, um contexto de crescimento por natureza. E se a comunicação não só não facilita, como pelo contrário impossibilita isso, é terrível isso acontecer, não é? E isso pode mesmo fazer a diferença. Repara, a maneira como eu comunico como adulto num contexto desses pode mesmo impedir o desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. Pode mesmo contribuir, ou pelo menos contribuir para que não haja um crescimento. Portanto, então é essa tendência que eu gostava de ver invertida. E como que na prática a gente pode trabalhar a comunicação positiva? Eu sei que o feedback é uma das formas, né? O elogio, o reconhecimento, mas que outras dicas a gente pode compartilhar com quem está nos ouvindo, né? E quem vai nos ouvir depois que isso estiver disponibilizado? Certo. Há uma dimensão que para mim que começa por ser importante desde logo, quando nós nos preocupamos com a forma como nós comunicamos, que é às vezes fazer um exercício para nós próprios, que é o que é para nós aceitável e o que é que não é. Quais são os meus próprios limites? Sim, então, onde é que eu... O que é que para mim... se quiseres, o que é que para mim é intrusivo, ou o que é que para mim pode ser considerado uma agressão, ou pode ser considerado alguma coisa que me incomoda e desconfortável. Se quiseres, no limite é como é que eu identifico, valorizo, reconheço o meu próprio desconforto. Porque muitas vezes só este exercício é suficiente, ou não é suficiente, mas é um bom ponto de partida para nós depois percebermos o que comunicar. Porque se eu não percebo esse desconforto, e aqui se calhar fazemos a ligação com a inteligência emocional, né? Se eu não entendo que eu estou num determinado contexto e aquilo me incomoda e aquilo é negativo para mim, a forma como eu vou comunicar nunca vai poder ser positiva. Porque ou eu vou adotar uma comunicação passiva, do tipo, não vou dizer nada porque nem sequer percebo o desconforto, por exemplo, ou acho que eu até percebo, mas acho que não tenho direitos a reclamar, que não posso fazê-lo. Então, ou então acabo por comunicar de uma forma mais agressiva, porque o desconforto é tanto, e eu acabo por reagir de uma forma impulsiva ou desorganizada. Então, ter bem consciência de quais é que são os meus direitos, quais são aquilo que eu mereço, pode ser assim uma mensagem assim muito feminina, enfim, mas aquilo que eu acho que tenho o direito de reclamar, aquilo que
que é o meu valor. Saudável, né? Porque eu acredito que existe um campo que é um universo particular dentro de cada ser, seja uma criança, seja um professor, seja um adulto, enfim. Mas essa questão da identificação e do reconhecimento emocional, né? Eu acredito que não tem como eu falar ou querer melhorar a minha comunicação sem olhar para o eu, sem olhar para mim. Certo. Para mim, desconecta uma coisa, não tem como desconectar uma coisa da outra, né? E aí, quando a gente traz, por exemplo, nas próprias formações, né? Identifica o que te causa desconforto. Que tipo de palavras geram gatilhos, geram ali alguma coisa que ativou o meu gorila interno, que eu brinco, né? Quando é a questão da raiva, ou a questão da tristeza, ou a questão da humilhação, da vergonha. Porque tem situações em que as pessoas estão encabuladas ou estão desconfortáveis por N emoções que estão sentindo, porque nunca é só uma, a gente sabe. E, às vezes, por falta de vocabulário, por falta de troca sobre isso, eu nem consigo reconhecer. Então, a gente está falando de um primeiro passo, mas que, para mim, eu enxergo ele ainda como é necessário desconstruir algumas coisas antes para começar a trazer essa educação emocional para dentro das escolas. Porque, para mim, o teu trabalho ele é tão lindo, ele é tão digno de reconhecimento, porque ele traz isso. Eu preciso educar emocionalmente as pessoas a dizerem, agora é a hora de parar, vamos se acalmar. E eu aceitar isso não como uma ofensa pessoal. Né? Ou dizer, Brenda, nesse momento, segura, porque não é o momento de você falar nessa reunião. Segura e vamos ouvir as outras pessoas. E esse reconhecimento emocional, acho que esse é o gatilho, o gancho também que eu quero fazer. Como começar a educar as pessoas para acessar esse vocabulário? Porque, para mim, reconhecimento emocional, quando tu afunila, se tu não tem vocabulário para dizer estou frustrada, estou contente, se eu tô, o que significa isso, né? E o acesso ao vocabulário não é algo natural para as pessoas. E não tem necessariamente que ver com a riqueza do meu vocabulário de uma forma geral. Então, estamos sempre a falar, muitas vezes, professores de línguas, professores de português, de inglês, de francês, que dominam a língua, que dominam o que é um adjetivo, que sabem o que é classificar, que trabalham personagens, que trabalham literatura e poesia. E quando lhes perguntas, eu faço um exercício muito engraçado, e normalmente tenho sempre os mesmos resultados, que é, agora, enfim, à distância não, mas quando estávamos em sala, eu dava a cada um post-it e depois dizia, ok, escrevam nesse post-it, como é que se estão a sentir agora? E havia quase invariavelmente, dois grandes grupos. Um que aparecia, estou bem, era a palavra bem, ou ótima, ou bem disposta, assim, variações neste tema, e a outra era cansada. Normalmente, a palavra cansada aparecia de forma mais frequente do que a outra, mas eram as duas palavras que apareciam mais. E quando discutíamos isto, eu perguntava, ok, então quando alguém passa, não é? Quando falo com alguém, diz, então como é que estás? O que é que respondem? Estou bem. Está tudo. Está tudo bem. E eu pergunto, mas isso quando estão bem? E quando não estão? Estou bem também. Então, depois a certa altura discutimos o que é que isso pode significar, não é? É claro que eles têm a justificação, e a justificação muitas vezes é claro, porque nós não vamos falar, não temos intimidade, não há problema, mas até o resultado muitas vezes desta discussão é, eu não sei que outra palavra usar, eu não estou habituada a usar palavras para dizer o que sinto, ou eu não estou habituada a falar sobre o que sinto, ou eu não estou... Ou pronto, não interessa, né? Pronto, não interessa. Sim, ou não estou habituada a dizer eu sinto-me... Não, quando muito... E quando eu digo, uso palavras estereotipadas, do tipo estou ansiosa, estou nervosa, estou cansada, que na verdade não são mesmo aquilo que eu estou a sentir, mas são boas palavras que as pessoas aceitam, que são aceitáveis no discurso e nesta relação, que as pessoas dizem, ok, pronto,
já sei o que é que quer dizer, mas na verdade, quando começamos a esmiuçar e a dizer o que é que significa isso, o que é que significa estar cansada, e depois às vezes fazemos o exercício, ok, cansada, mas na verdade o que é que eu estou? Não, se calhar é frustrada, se calhar é Desanimada. desiludida, desanimada, desesperançada, Uhum. desmotivada, então se calhar no meio daquilo tudo, não é, não é no meio, por dentro, não é dentro daquele saco que nós temos o rótulo de cansada, existem outras N. coisas tão mais precisas e tão mais corretas na sua designação. E esse exercício é sempre riquíssimo quando fazemos. Como é que nós podemos fazer? É forçarmos-nos. Nós, enfim, e todos nós, é forçarmos-nos a não ficarmos com a primeira palavra que nos vem à cabeça e depois haver um momento em que perguntamos: é mesmo isto? Estou mesmo frustrada? É mesmo frustração? Deixa lá ver o que é mesmo frustração. Se calhar não, se calhar estou mesmo um bocado com vergonha, não é, do que aconteceu, se calhar. E nessa procura de identificação mesmo, de olhar para dentro e dizer: "Ora bem, se eu tivesse que dar um nome a isto, Qual sim, seria? qual seria?" E Uhum. repare que o objetivo não é estar certa, tipo: "Ah, e se eu digo errado? Isso não é isto", não é isso, não é acertar, é só fazer um movimento de de procurar, de identificar. E também poder lidar com isso, né? Porque quando a gente identifica com mais precisão, eu acredito que tu abre um campus para conseguir pedir ajuda, e aí é a verdadeira ajuda, Uhum, uhum, conseguir perceber se essa influência é algo interno ou externo. Se eu estou desesperançada, tá, mas isso me pertence ou tá vindo de fora e daqui a pouco eu tô absorvendo e nem é meu? Né? uhum, Eu me conectei muito com a expansão do vocabulário emocional, porque aqui não tem a ver com intelectual, né? certo. Quando eu voltei a reescrever, e eu partilhei isso contigo, né? A experiência de morar fora do nosso país já gera, né, uma série de montanhas russas emocionais interessantes que a gente evolui. Porém, a minha experiência de intercâmbio um ano na Austrália, eu me senti muito sozinha por um primeiro momento, e eu nunca tinha me conectado com aquilo. Porque eu sempre estive perto dos meus, né? E sempre me senti empoderada, resolvida. De repente, me vi numa situação de fragilidade que eu demorei para conseguir encontrar e reconhecer essa palavra. E aí eu voltei a escrever. E desde lá, isso foi em 2018, ali para 19, eu já tenho no mínimo 4 diários escritos, porque são os meus caderninhos de conexão com a Brenda. Porque tem pessoas também, e a gente traz isso, a própria, o James Panabaker, a Bárbara Fredrickson fala muito sobre isso também, né? De incentivar as pessoas a se conectar com o que eles estão sentindo, se conectar com essa comunicação, colocando no papel. Uhum, Ler o que tu colocou, o que tu escreveu, essa é a Brenda, o que está acontecendo com a Brenda? Porque depois que eu comecei a escrever, eu comecei a me dar conta que não era tristeza, era talvez o distanciamento com o meu trabalho, porque eu estava num outro mundo. Então, ok, então vou me conectar com o trabalho para partir daqui voltar a sentir essa energia, esse fôlego, essa vontade esse ânimo que às vezes falta. E realmente foi lá que a gente desenvolveu a formação de inteligência emocional, que hoje é um programa da BG, e saiu dali um produto lindo que educa muitas pessoas, só que eu passei por esse processo de me reeducar, né? E eu me coloco assim, me trago como exemplo também, porque às vezes tem muitas pessoas que ensinam o que não praticam. E eu sempre trago isso. Como é importante a gente praticar, a gente ter coerência para se dar conta que às vezes não é porque a gente fala de inteligência emocional, de comunicação, que às vezes a gente não se passa em algumas situações. Não é isso, né? Mas é querer usar esses recursos, e eu não sei se tu concorda com isso, mas não para a necessidade de estar certa ou de ter razão, mas de me conectar cada vez com mais profundidade com o meu eu. E se a gente educa as crianças a fazerem isso, os adolescentes a fazerem isso, olha que grandes futuros a gente vai ter, né, em termos de profissionais, de pessoas, de seres humanos que a gente está construindo também. Então, eu adoro isso porque tem muito pano para manga e muito trabalho para ser feito, né? E nós, absolutamente.
Sim, absolutamente, sim, absolutamente. Essa é a minha experiência também, quer do ponto de vista clínico, é muito curioso, por exemplo, perceber como, por exemplo, mensagens eu, não é? Que também sabes como é eu, quando, porque, e preferia que, enfim, também não é uma. Eu já não me lembro de onde é que eu tirei isso, mas foi algures também alguém que escreveu. Mas quando eu trabalho isso, por exemplo, com professores, ou em contexto, ou com adultos até de uma forma geral, mas com professores, é uma dificuldade muito grande. A resistência é, isto é difícil, não é? Porque é um hábito também aquilo que nós comunicamos, não é? A forma de comunicar enraiza-se em nós, aquilo que nós dizemos. E começa a ser parte da nossa identidade. Por isso, alterar a forma de comunicar parece que também é transformar-nos na nossa identidade. E quando fazemos o mesmo exercício com crianças ou adolescentes, é muito mais rápido, muito mais. Tenho vários exemplos um dos mais curiosos foi uma adolescente que andava com quase que uma cábula na capa do telemóvel e usava aquilo para comunicar com o namorado. Então, me ajuda que eu não peguei. a cábula da mensagem eu, não é? Eu, quando, porque. Então eu fico triste quando tu não respondes às minhas mensagens porque acho que não me ligas nenhuma, então preferia que me respondesses. Então, e o engraçado é que ela usava, não é? Tinha aquilo presente. Estrutura. Como estrutura para poder comunicar de forma mais assertiva com o namorado, por exemplo, na forma como lhe respondia, ela dizia: eu às vezes estou a responder as mensagens e depois viro e ok. E eu achei aquilo o máximo, né, então ela já estava a incorporar uma estrutura de comunicação mais positiva, em que se respeitava a ela própria e ao mesmo tempo respeitava a outra pessoa, né, então, em vez de dizer: "Tu és horrível porque não me ligas nenhuma", e eu só então, não, estava a dizer aquilo que era importante para ela, mas ao mesmo tempo, sem agredir o outro, então e isso é todo sentido. Foi uma grande luz que tu trouxe para minha vida. E foi em 2018 que eu aprendi essa ferramenta contigo. E depois, e para quem está assistindo, é legal vocês tomarem nota disso. É muito simples, exatamente como esses 4 passos. Eu me sinto, e é necessário que vocês se conectem com o vocabulário emocional que a gente estava falando até agora. Quando, e aí é necessário que a gente estabeleça, né, Ana, um foco, um zoom na situação ou no comportamento ou no fato em si. Certo, e que esse zoom, certo, e que esse zoom, já agora só para acrescentar, que esse zoom seja o mais objetivo possível. Então é importante que seja uma descrição quase daquilo que aconteceu. Então quando tu não respondes às minhas mensagens, é um comportamento observável, não é? E em vez de dizer: "Quando tu não me ligas nenhuma", então isso não é um comportamento observável, sim. Porque daí entra um julgamento, e aí muitas vezes é aqui que a comunicação gera um conflito. Então tu nem conseguiu passar a tua mensagem, resolveu o conflito que estava dentro de ti e agora tu vai criar outro, né? Certo. Então, é o eu me sinto quando, então, né, dá esse foco, essa atenção no comportamento observável. O porquê eu me sinto dessa forma quando acontece isso. E esse porquê, eu ao longo, assim, de usar tanto, porque é uma ferramenta muito presente no nosso dia a dia, eu percebo que aqui as pessoas ficam, porque... então, por que tu se sente sozinha ou, né, solitária quando ninguém te responde a mensagem? Então traz, porque para mim é importante ter um retorno, porque eu valorizo a tua opinião, ou eu valorizo aquilo que você me diz, ou eu valorizo a nossa relação. É importante construir esse porquê, porque daí a gente também consegue aprofundar conexões emocionais por trás de um simples comportamento. Né? E a última alternativa, que a gente traz, a alternativa de comportamento, pode ser, eu preferia que, então é uma forma de construir, preferia que me retornasse quando lesse as minhas mensagens, ou que a gente combinasse um horário para a gente conversar, enfim. Mas eu também acrescentei, fiz um plus, tá? Gostaria que, porque tem muitas situações que eu preferia, principalmente quando a gente está lidando com situações hierárquicas, tu não tem opção de preferir, né? Tu pode
sugerindo uma instância mais saudável, digamos assim. Então, eu preferia que, gostaria que, proponho que, não sei se faz sentido o proponho, mas é uma forma, né, de sugerir aquilo que a gente está falando. E esse quarto ponto, para mim, ele é o que o Marshall Rosenberg fala na comunicação não violenta, é saber fazer o pedido. Certo. É saber dizer. Então, que outro comportamento tu gostaria que eu tivesse? Me dá uma luz. Porque tem muitas vezes que as pessoas até entendem, ok, não respondo mensagem, mas o que ela esperava? Qual a expectativa dela, ou expectativa dela, né? E a gente não, muitas vezes a gente não consegue passar para o outro, olha, o teu limite é aqui ou o teu limite é ali, justamente por não conseguir fazer esse pedido de uma forma adequada, né? Tu sente isso na prática? Sim, e às vezes é esse o ponto onde é difícil, principalmente com os adultos, porque nas relações dos adultos começa a haver muito a expectativa de opá, ele devia saber. Então, em contexto de sala de aula, mas eles já sabem como é que se devem comportar em sala de aula, eles já sabem que não podem fazer isto, eles sabem o que é certo, o que é errado, certo. Mas naquela sala, naquela relação com aquele professor, o que é aceitável e o que é que não é? O que é que eu posso ou não posso fazer? Porque uma das coisas que depois também percebemos quando trabalhamos em grupo é que eles próprios, não é? Os próprios professores, colegas entre si, enfim, já sabem, mas tomam ainda mais consciência que as regras na sala de aula são muito diferentes. Aquilo que cada um aceita como razoável ou não é diferente. Esse é, aliás, um dos exercícios que fazemos, não é? Quando aquilo que eu estava a dizer há pouco de definir os limites, às vezes fazemos este exercício. O que é um comportamento aceitável na sala de aula? E temos coisas muito diferentes. O que é um comportamento não aceitável na sala de aula? E também temos coisas completamente diferentes. Então, um aluno não sabe o que é que aquele professor especificamente considera aceitável ou não. Então, uma comunicação em que eu clarifico o que é aceitável é também uma comunicação, como diz a Brené Brown, não é? Mais generosa, mais gentil. Quanto mais clara eu sou na forma como eu comunico, mais gentil eu estou a ser, porque eu estou a dar indicações precisas e enfim, para não repetir a palavra claras, mas precisas e empoderadoras. Empoderadoras, de certa forma, porque o que eu digo é, eu espero que isto aconteça e estou a dar-te guias e orientações para depois tu poderes tomar uma decisão. Quando eu não faço isso, e a Brené Brown fala muito disso, não é? Quando eu não clarifico as minhas expectativas, eu depois acabo por penalizar as pessoas por não cumprirem aquilo que eu esperava que tivesse acontecido. E é muitas vezes isto que acontece também em sala de aula, não é? Partimos do pressuposto que os miúdos sabem que não é possível mascar chiclete, por exemplo, e quando vemos alguém a fazê-lo, somos bastante punitivos e como é possível, estás a fazer isso, já sabes que não podes fazer, e antes não fomos claros, então eu posso usar essa mensagem e dizer, olha, eu fico incomodada quando estás a mascar chiclete, porque é um comportamento que não é aceitável aqui na sala de aula, então eu preferia, não é, que isto não voltasse a acontecer, ou que guardasses os chicletes antes de entrar na sala, por exemplo, e ao clarificar isto, para mim é importante, é? O que eu estou a dizer é, para mim é importante que isto aconteça. Então eu estou a definir uma linha de entendimento, de dizer, olha, aceita-me a mim e eu aceito-te a ti, e a nossa comunicação pode ser então muito mais positiva neste sentido. Até porque a figura de autoridade, ela não precisa ser dura, ela pode ser respeitada. Certo. E o professor é a autoridade naquele momento, né? Então, acredito que como configurar essa autoridade de um jeito que seja construtivo, de um jeito que seja fluido, em que eles entendam, porque a gente já passou por a experiência da sala de aula. Tinha professores que, inclusive, eu sempre trago isso, né? As grandes mudanças da minha vida foram guiadas por grandes professores. Certo. E começa por ali. E eram professores que determinavam seus limites, combinavam, faziam acordos conosco, né, quando começavam as aulas. Então, eu acho que essa validação dos acordos foi, inclusive, o que a Ediane Domingos trouxe na nossa primeira talk, quando nós falamos sobre cocriação na liderança,
porque não basta uma vez ser dito. É necessário que a gente vá revalidando, porque as configurações também podem mudar, né? Daqui um pouco mascar chiclete não podia, mas ok, comer uma maçã pode, caso tu esteja com fome. Tudo bem, não tem problema. Né? Enfim, estou trazendo um exemplo. Então, eu acho que é interessante isso, né? Lidar com a autoridade, entender que nós somos autoridade, mas não usar isso para abafar ou para gerar uma relação desnivelada. Eu valido muito a autoridade com níveis assim, equilibrados, né? Não aquele olhar para cima do prof falou. Então, preciso, né, aceitar e ponto, acabou. Não concordo. Acho que esse formato de educação, ele ainda é presente, né, Ana? Mas tem vindo a mudar. Certo, sim, sim. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes, e esta sensação decorre daquilo que as pessoas escrevem no final, não é? Então, que é a ideia de que eu sei que eu posso fazer melhor agora. Então, eu também me sinto mais empoderada ou sou capaz de, por exemplo, enfim, numa situação muito concreta, que é quando, a certa altura, na escola, deixa-se falar de regras de sala de aula. Então, se tu estiveres no primeiro ciclo, não é? Na primeira, segunda classe, e, enfim, aí é que é? Primeira série? Primeira série. Sim, então, quando são pequeninos, na primeira aula escrevem as regras de sala de aula e fazem um desenho, e não é? O que é possível, não é possível fazer. Mas quando chegam aos 14, 15 anos, isso deixa de ser falado. Então partimos do pressuposto que isto já está integrado, porque regras da sala de aula é uma coisa, é, é, é básico. Então, por exemplo, dizer, ok, então podemos falar disto de outra forma. E então, uma das sugestões que eu lhes dou é, vamos fazer aquilo que é ok e não ok aqui na sala. E vamos fazer isto em conjunto. O que é que tem que acontecer para esta sala funcionar bem? E o que é que não pode acontecer para esta sala funcionar bem? Então, aquilo que é ok e não ok passa a ser uma forma de eu definir esses tais limites e de clarificar essas expectativas. E eu faço isto com eles logo na primeira sessão. Diz, ok, vamos fazer aqui o que é ok, o que é que não é ok. E construímos isso em conjunto e eu não digo nada, começam por ser eles a fazer e a maior parte das vezes, para não dizer sempre, mas a maior parte das vezes, eles acabam por dizer aquilo que eu diria, aquilo que seria importante para mim. Então eu só acrescento uma ou duas coisas do tipo, não podemos comer na sala, porque é uma coisa que é importante para mim, mas o resultado é que as pessoas depois acabam por se identificar muito mais com esta estrutura ou este funcionamento, não é? Então é mais fácil depois respeitar isso, porque fui eu quem disse, não é? Fui Porque eu eu participei, né? Eu acho que a participação, não nos acordos, mas na própria construção da comunicação, desses limites, isso também me gera responsabilidade de se eu coloquei ali, eu também preciso cumprir. Se eu participei da construção, não me posicionei, ou acrescentei ou não acrescentei, eu preciso seguir aquilo ali, porque houve esse acordo. E vai lá. Uhum. Que bom, que legal. Bom, estamos nos encaminhando para o fim, porque o tempo contigo voa, tá? 28 minutos. Certo. Quero trazer a Isabel, a Ana Isabel participou do TED Talk no Porto em 2018. Depois a gente pode também colocar na descrição desse vídeo para vocês acessarem, para vocês poderem também ouvir a palestra dela no TED. Mas tem uma frase que eu assisti de novo, eu já tinha assistido antes, mas eu captei e eu queria que a gente pudesse encerrar, né, fazendo uma conclusão a partir daqui. Na verdade, são duas frases, mas acho que essa me impactou positivamente. Vou ler as tuas palavras, tá? O nosso vocabulário define nosso pensamento. Menos palavras, menos pensamentos, menos desenvolvimento, e menos desenvolvimento, mais pobreza, em todos os níveis, né? Olha a dimensão, a riqueza dessa frase, né? Isso é um soco no estômago no bom sentido, porque a gente consegue entender que se a nossa intenção é prosperar, florescer, evoluir, eu preciso entender esse ciclo, porque ele pode ser virtuoso, né? Ou pode ser completamente negativo, completamente destrutivo. Vamos tentar construir um como poder
olhar para essa afirmação em termos práticos, o que a gente pode fazer para não tornar essa pobreza presente no nosso dia a dia? Eu vejo isso de duas formas. Quando eu digo mais palavras, não é necessariamente, obviamente por um lado a riqueza, e disso já falamos há pouco, né? De eu encontrar formas cada vez mais claras, mais precisas, para comunicar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, para tornar, quase que numa lógica de retroação, não é? Quanto mais rico é o meu discurso, mais eu sou capaz também de enriquecer os meus pensamentos, não é? Porque ficam também mais complexos. Então, da riqueza, mas ao mesmo tempo, quando eu digo mais palavras, é em contraste com o silêncio. Então, haver mais oportunidades de eu falar, de eu dizer, de eu me expressar. E o que nós observamos muitas vezes, enfim, porque estamos hoje a falar da escola, mas o que observamos na escola é muitas vezes o silêncio. Não há contraditório, não há espaço para dizer, olha, e o que é que eu acho sobre o assunto? Então, muitas vezes dizer a minha opinião, dizer aquilo que me parece, ou aquilo que eu posso acrescentar, é visto como uma impertinência, como um espaço que, mas o que é que o menino sabe? Eu é que sei, não é? Então, na escola, criar este espaço em que os miúdos também encontrem essa voz, essa possibilidade de dizer, olha, isto está-me a acontecer, isto é importante para mim, é muito importante também. Então, criar esse espaço de confiança em que tu podes falar, tu podes dizer aquilo que é importante para ti. Então, essa frase para mim tem este duplo sentido, de mais palavras do ponto de vista da riqueza e ao mesmo tempo em contraponto com o silêncio. Não queremos silêncio. É tão curioso que, dando aulas, por exemplo, no ensino superior, eu criar essas oportunidades, não é? Oferecer essas oportunidades de reflexão, dizer o que é que acham e ter silêncio com alunos de 18, 19 anos e silêncio. Então estão 20, 30, 40 pessoas na sala e não há ninguém que tenha ou só uma ou duas pessoas. E eu acho que isto decorre desta falta de prática. Não é hábito um professor perguntar o que é que acha, qual é a vossa ideia, já pensaram nisto, vamos pensar em conjunto. Então, não é habitual, enfim, não quer dizer que não exista, mas não é comum, sim, haver este espaço de o que é que acha. E quando haver esse espaço, ocupá-lo. Eu sempre trago isso, né? De, ok, não existe. Criamos. Então, ocupem, usem, utilizem. Porque muitas vezes a gente traz essa abertura e muitas pessoas até desconfiam do ai. E a desconfiança vem da aversão, que pede esse afastamento. E a gente não quer afastamento, a gente quer aproximação, a gente quer vínculo, a gente quer confiança, né? A gente quer emoções ali derivadas da alegria, da esperança, do amor, porque alimentar isso no nosso sistema de aprendizagem, seja com crianças, com adolescentes, com adultos, torna o ensino mais rico, o ensino uma experiência positiva da nossa vida, porque a gente não para de estudar porque a gente saiu da escola ou saiu da faculdade. A educação, ela continua, né, existindo em todas as fases da nossa vida. Ai, que feliz ter a tua presença aqui. Obrigada. Tem a segunda frase que eu falei que eu acho que é um bom fechamento para nós, é: a nossa comunicação modela o nosso comportamento. E é isso, né? Se a gente quer comportamentos mais assertivos, comportamentos mais positivos, mais adequados, de acordo com a educação, na empresa, na família, né, na escola, a gente precisa se dar conta que começa por aqui, né? Por dentro. Sim, e por dentro e a maneira como esse dentro passa para fora, não é? Que aí é que é o papel da comunicação. Então a minha realidade, a minha interioridade pode ser por um lado muito rica, ou por um lado muito obscura, ou quase mirrada, e isso só pode ser tornado realidade, não só uma fantasia, mas tornado realidade na forma como eu comunico com os outros. Então,
e a forma como eu comunico pode validar ou não aquilo que eu sou interiormente. Então é curioso como nós percebemos isso, não é? As pessoas que falam, dizem coisas e depois tu ficas com a sensação de o que aconteceu aqui? E depois há pessoas que dizem 2 ou 3 frases e têm uma profundidade e tens uma sensação de que estar com esta pessoa há uma intimidade logo, há um contacto e eu entendo, não é? Ela quer mesmo saber de mim, ou quando fala mesmo de coisas que lhe importam. E então, mais uma vez, não é só dizer muita coisa ou haver muito espaço para dizer coisas, mas é mesmo essa, como te dizias, essa conexão entre aquilo que eu sou mesmo, a minha interioridade e depois na relação com o outro. Mas enfim, acho que sim, que isto dava para estarmos aqui numa conversa até amanhã. E por isso, muito obrigada por só abrires este espaço e ao mesmo tempo dares atenção, não é? Acho que também isto é de muito valor termos estes momentos em que dizemos, olhem lá, vamos pensar sobre isto, vamos dar mais atenção ao que está a acontecer, vamos valorizar o trabalho de algumas pessoas, ou vamos perceber o impacto que ele pode ter, e por isso também é comunicação, não é? Vamos comunicar ao mundo aquilo que está a ser feito e contrariar se calhar uma tendência em que dizemos não, está tudo mal e ninguém faz nada e não, há imensas experiências em que isso acontece. Desculpa. Não, desculpa eu, é que tem muitas pessoas boas fazendo, são agentes de transformação do bem, né? E eu te enxergo muito nesse papel, e por isso que eu te falo, e é de coração, eu admiro muito o teu trabalho, tenho um respeito absoluto, enorme, e é uma admiração, porque é um agente de mudança muito poderoso, e é um poder que gera valor para o bem, para as relações, enfim, desde a nossa vida, né, dia a dia, ali, cotidiano, com a nossa família, com outras pessoas. Eu acho que tudo que tu traz, a profundidade com que tu traz, a forma leve e divertida que tu constrói também, eu acho que só dá espaço para a gente querer um outro momento contigo, tá? Ok. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E que esta série seja mesmo um sucesso, que eu acredito que sim, pelas pessoas que estão e que eu vou acompanhar. Muito obrigada, Brenda, mais uma vez. Obrigada eu. Obrigada a todos que estiveram conosco, quem vai assistir depois também. Nós deixamos aqui na descrição do vídeo o perfil do LinkedIn da Ana Isabel, caso vocês queiram também comunicar, conhecer o trabalho dela. Por mais que seja do outro lado do oceano, para quem está no Brasil, se conectem, porque eu acredito que vale muito a pena. E eu também vou deixar a referência, tá aqui do meu ladinho, ó. Eu mandei por correio para minha mãe e agora tá aqui do meu ladinho. O livro da Ana Isabel sobre gestão de conflitos em sala de aula. Então, quem atua na área da educação, é uma leitura leve, muito prática, tem muita ferramenta. Acho que a intenção de vocês foi justamente essa, né? De trazer, ok, vamos trabalhar isso então, vamos melhorar. E tá entregue aqui, tá materializada. Então, parabéns, obrigada a todos. Um abraço grande, fiquem bem. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a todos, até breve. Adeus. Tchau.